Olá, meu nome é Valmir, eu sou membro aqui da Igreja Wiener de Bauru e sou formado em psicanálise clínica, em terapia cristã, terapia de casais. E hoje nós vamos trabalhar um tema nessas aulas bem pertinente para o mês que estamos vivendo, que é a prevenção do comportamento suicida em crianças, adolescentes e jovens. É um tema relevante, é um tema que nós precisamos abordar, mesmo que gere muitas incertezas, muitas dúvidas, mas é um tema que nós precisamos ter atualizado no nosso meio. Eu queria, começando, antes de abordar mesmo, entrar nesse tema, eu queria fazer algumas considerações a respeito de o que é o suicídio. O suicídio é um fenômeno complexo, é um fenômeno multifatorial, de múltiplas manifestações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, raça, faixas etárias, condições socioeconômicas e orientações sexuais e identidades de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido, e saber reconhecer esses sinais de alerta é o primeiro passo. Porque nós vivemos em uma sociedade que a cada dia se provoca o distanciamento entre os homens, gerando um isolamento social, uma grande solidão na alma e uma desilusão com a vida. E a vida parece cada vez ser mais difícil de ser vivida como um presente de Deus. Porque o que acontece? Os homens estão se distanciando. Hoje, com o advento das redes sociais, hoje com o advento do egocentrismo, as pessoas se distanciam, as pessoas se isolam, as pessoas vivem uma grande solidão na alma e uma desilusão grande com a sua vida. Já não tem mais essa vontade, muitas vezes, de viver como um presente de Deus. Porque a vida é um presente de Deus. A vida Deus nos deu para que nós possamos vivê-la com intensidade, possamos vivê-la com alegria, com satisfação. E falar sobre o suicídio é um tema muito delicado, mas é um tema polêmico, muitas vezes cheio de incompreensões, muitas vezes cheio de mitos e tabus. Falar sobre o suicídio é sempre um grande desafio. Primeiro, porque não se trata de um tema desafiador para aqueles que de alguma forma não se sentiram confrontados por ele. Porque muitas pessoas, principalmente falando no nosso meio, da igreja, nunca se confrontou com essa realidade, nunca se confrontou com a questão do suicídio, nunca teve alguém perto, alguém que tivesse cometido o suicídio. Mas, quando falamos sobre o suicídio, é um desafio. É um desafio porque, de alguma maneira, nós somos confrontados com isso. De alguma maneira, nós somos confrontados a falar sobre isso. E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso daí. Em segundo lugar, porque ao confrontarmos o suicídio, nós nos deparamos muitas vezes com perguntas difíceis, que deixam angustiadas as pessoas que ficam em busca de uma resposta. Aqueles que já passaram por essa situação, que já tiveram alguém na família, amigos, pessoas próximas, elas se sentem angustiadas, porque muitas vezes não tem uma resposta para isso que aconteceu, não tem uma resposta para a questão do suicídio. Mesmo havendo pistas, bilhetes muitas vezes deixados por essas pessoas antes de morrer, as perguntas continuarão muitas vezes sem respostas. Serão sempre e tão somente sempre perguntas. Perguntas que às vezes não conseguimos imaginar o porquê. Onde foi que os pais erraram, onde foi que a liderança errou, onde foi que o cuidador errou. São sempre perguntas que muitas vezes não têm essa resposta. Em terceiro ponto,
que eu queria falar sobre essas considerações sobre a questão da prevenção do suicídio, porque nós somos muitas vezes educados em meio a muitas crenças que o condenam por motivos diversos, principalmente por questões religiosas, que consideram que a nossa vida não nos pertence. Assim, qualquer gesto que demonstre que desistimos de nossa existência é considerado um ato abominável, agressivo, desrespeitoso contra o Criador, contra a sociedade, contra a família. Contudo, Deus se importa com o homem. Por isso que ele busca pessoas e as capacita para alertar sobre a necessidade de sairmos da nossa comodidade e ajudarmos aqueles que, aflitos, buscam uma resposta para os dramas da vida. Muitas pessoas, pelo fato de estarem, com essa situação, de estarem com depressão, de estarem com um nível de ansiedade muito alto, com vários transtornos, síndromes, vivem um drama na vida. Vivem dramas que muitas vezes nós não podemos responder. Muitas vezes somente Ele, o Criador, mas Ele capacita essas pessoas para que essas pessoas que estão passando por essa situação possam ter aonde se chegar, aonde ser acolhida, aonde ser respeitada, aonde ser trazida para um ambiente aonde que ela possa ter voz, aonde ela possa falar, aonde ela possa expressar os seus sentimentos, as suas angústias, as suas tristezas. E assim que é uma coisa que precisamos entender, que o suicida não procura a morte em primeiro lugar, mas sim o alívio da sua dor. Os suicidas buscam a morte quando querem, na verdade, uma vida que faça sentido. Porque muitas vezes essa pessoa, ela está com uma dor, não tem como se libertar dessa dor. Ele quer dar um sentido para a sua vida. E aí ele vem com essa questão do suicídio, ele vem com essa questão de tirar a própria vida. De se tirar a própria vida, ele vai aliviar a dor, ele vai aliviar esse sentimento que está dentro dele. Eu queria também dar um panorama assim, um pouquinho mais do que está acontecendo sobre a questão do suicídio no Brasil, no mundo e na igreja. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela faz um alerta que no Brasil o suicídio é a terceira causa de morte entre os jovens brasileiros. Houve um aumento de 11,8% em 2022 em comparação a 2021. Em 2022, a média foi de 44 suicídios por dia. De acordo com o Atlas da Violência de 2022, o cenário relativo aos jovens também reflete essa tendência de aumento. E isso para quase todos os estados. Entre 2018 e 2019 houve um aumento na mortalidade por suicídio, segundo o Instituto Vitaleri. E este fenômeno não é um fenômeno recente, mas os números têm impactado tão fortemente os órgãos de saúde de alguns países, porque eles consideram que isso é um grave problema de saúde pública. No Brasil, cerca de 13 mil pessoas tiram a própria vida por ano, quase 6% da população. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios anuais. Infelizmente, nós, o Brasil, só perdemos para os Estados Unidos. E as notificações apontam para que um suicídio a cada 40 segundos no mundo. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Uma realidade devastadora quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras. A maioria é homem, negro,
com idades entre 10 a 29 anos, segundo o Ministério da Saúde. E aqui nós temos esse relato, um relato alarmante, um relato de que vidas estão indo porque não estão tendo como saber lidar com essa questão do suicídio. Perderam a vontade da vida, perderam a vontade de viver, perderam a alegria da vida. E nós precisamos ser uma ponte de apoio para essas pessoas, para que elas possam ter a vontade de viver, a alegria de viver, a alegria de saber que existem pessoas preocupadas, pessoas que estão querendo, né, vida para elas, vida para elas. Um segundo ponto que eu queria abordar fala a respeito do... Aí já é uma reflexão que é necessária para esses dias. É um ponto que fala sobre o suicídio entre pastores e líderes. E isso é uma reflexão muito necessária para nós como igreja. Porque segundo o site cepal.org, o suicídio de pastores, líderes e filhos de líderes cresce e preocupa, tendo sido até batizado como onda de suicídios, mesmo não sendo algo novo, porque nós podemos olhar na Bíblia alguns registros bíblicos de líderes como Sansão, como Saul, como Judas, que tiraram as suas vidas. É interessante que Van Gogh, que além de pintor era um pastor, é um dos mais famosos a aplicar a pena capital contra si mesmo. Nos últimos anos, vários pastores americanos tiraram as suas vidas. E assim como no Brasil, o fato passa a ter uma certa frequência. Mas aí vem uma pergunta. O que está acontecendo com os que estão na função de cuidado, mas não conseguem administrar as suas próprias demandas? O que está acontecendo com essas pessoas, os pastores, os líderes, que não estão conseguindo lidar, administrar essas demandas e estão partindo para tirar a própria vida? Por que essas pessoas que já ajudaram a tantos desistem da própria vida? Porque pastores e líderes que cuidam das pessoas, que cuidam do órfão, da viúva, do necessitado, estão chegando nesse ponto de tirarem a própria vida. Mas nós temos esses dados que, segundo o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Muitos têm um quadro depressivo, muitos se dizem esgotados, muitos acreditam que o seu ministério pastoral afetou negativamente as suas famílias, e 70% dizem não ter um amigo próximo. E quais são esses motivos? Nós vamos deixar para a próxima aula nossa para falar sobre esses motivos.